teve, que até hoje nunca se encerrou. Mas enfim, vamos lá para a história. Max estava de boas passeando e visitando casas, até que ele vê uma home party de James BR ativa. Essa festa era sobre desfile de moda, onde todos que quisessem participar teriam que ir nos fundos da casa para se trocar e ir com a roupa do tema escolhido para ser avaliado pelo James BR e pelo resto da plateia, que estaria sentado na frente do palco de apresentações. Era bem divertido. E foi nessa festa que Max conheceu o James BR. Acabaram virando e tendo um pouco de amizade. Bem pouco, relações bem estreitas, complicadas e complexas. James BR também na época tinha exatamente uns 11 anos de idade, e até hoje ainda não se sabe ao certo se ele tinha essa idade mesmo, por vários motivos como forma que escreve, forma como ele tenta conversar com as pessoas, estratégias, ideias, mas enfim, Max se tornou um pouco amigo de James BR e não teve tanto interesse em ficar próximo dele. Mas aí fica a pergunta, quem foi James BR? E o que ele fez e fazia em Play Together? Para começo de conversa, James BR foi e é um ditador, sendo autoritário e contendo algumas semelhanças em ideias de sua ideologia, comparadas à ideologia do líder e jornalista da Itália Benito Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 a 1945. Por diversas razões, como James BR era muito mentiroso, nunca quis dizer uma verdade sobre qualquer coisa que fosse. Ele manipulava as pessoas para se conseguir seus objetivos e querer causar muitas confusões e problemas entre as pessoas para fazer elas brigarem entre si, assim fazendo a sociedade ficar totalmente dividida em grupos como aqueles que apoiavam ele, James BR, tem aqueles que não o apoiavam, que era a maioria das pessoas, e tem aqueles que entraram em depressão ou até talvez se suicidou por causa do James BR, ou desapareceu do jogo por causa dele, que foi o caso de maior parte das pessoas da época, junto de uma quantidade enorme de pessoas que eram contra ele. Mas o que motivou o James BR a ser assim? No início, James BR era um jogador normal de Play Together. Havia começado a jogar tranquilo com todos por lá. Pensou até em se juntar à família dos BR, que era formada por Cauã Príncipe e Melissa, e que mais tarde iria ter mais outros membros, mas essa família que havia sido criada em pouquíssimo tempo se colapsou e deixou de existir por causa do James BR. Mas o que ele fez? Ele ficou fazendo coisas erradas dentro da família que havia sido criada na época com seus familiares, e isso não agradou nada aos demais membros, por razões como James BR não tinha educação ou respeito nenhum com ninguém. Ele manipulava seus familiares e incentivava eles a fazer coisas erradas e ainda mentia muito e se recusava a dizer a verdade sobre as coisas que fazia ou sobre alguma coisa sobre determinada pessoa, que por esses motivos a família BR se colapsou e várias pessoas da família de James BR se afastaram dele, principalmente os amigos. E junto desse afastamento, acabou sendo espalhado rumores sobre o que o James BR fazia com as pessoas, principalmente o que ele fez com elas, falando sobre diversas atrocidades que James BR fez, e esses boatos chegaram até Max, que era um pouco amigo de James BR, e avisando que Max não sabia de quase nada sobre o James BR antes de ficar sabendo da forma como ele era, tá? E Max ficou furioso por ter percebido que não deveria ter se aproximado um pouco de James BR, após o recado dado ter chegado a Max pelo Rei Lobo, que era um dos amigos seu. E Rei Lobo pediu a Max para retirar o James BR de amizade, justificando de forma não totalmente completa do porquê, e Max de imediato foi até James BR conversar sobre a situação. No final, o James BR ainda estava dizendo e persistia em dizer que aqueles boatos não eram verdadeiros, mas era sim. Max, depois de conversar com o James BR pela primeira vez sobre o assunto, ficou bem chateado e enfurecido pela situação caótica que tinha ocorrido. E novamente, depois de um tempo, Max ficou recebendo mais e mais boatos e relatos de atos ou falas muito erradas de James BR com as pessoas. E dessa vez Max foi à casa de James BR, onde James BR estava, pois ele estava fazendo festa ainda, e Max foi direto se questionar sobre a situação novamente, e James BR ainda dizia que nada era verdadeiro. Mas era assim. E então, depois de uma longa discussão, os dois perderam a paciência e começaram a brigar.
E Max em seguida foi expulso da casa do próprio James BR. Max então ficou totalmente com raiva de James BR e decidiu ficar um pouco afastado, só que colocando alguns agentes para espionar e olhar o que James BR estava fazendo. James BR estava ficando cada vez mais irritado e enfurecido. E já estavam acontecendo protestos de pessoas falando sobre o James BR e do que ele estava fazendo com as pessoas. E James BR então, diante dessa situação, decide iniciar o primeiro grande conflito de Play Together, atacando e invadindo a privacidade de todo mundo nos murais toda hora, indo na praça falar mal de alguém bem raramente para demais pessoas que iam encontrando. E esse conflito que se iniciou entre os meses de julho e agosto de 2022. E já deixo claro que Max nunca foi e não é um ditador. Mesmo que ele entrou em discurso algumas vezes para dizer a todos sobre quem era o James BR, e do que ele fez e fazia com as pessoas, e do que era para todos fazerem em relação a ele. Ok? Max e James BR então declararam guerra um ao outro, com ambos atacando um e o outro. Mas de que formas? Com invasões no murais para proliferar ódio, principalmente nos murais dos amigos do James BR, enquanto o James BR tentava fazer quase o mesmo com os dos amigos de Max e com outras pessoas que estavam desprotegidas e sendo atacadas constantemente todos os dias pelas forças de James BR e de seu exército. O mesmo era com o Max, que era a pessoa mais atacada por James BR. E as forças de Max eram maiores e fortes, principalmente o exército, comparadas a de James BR, que eram mal organizadas e muito vulneráveis. James BR, durante o conflito, fez um grande estrago na sociedade como um todo em Play Together, enquanto Max, que não queria guerra com James BR e teve que declarar guerra porque ele o atacou primeiro, assim justificando a necessidade de Max contra-atacar James BR, pois o diálogo foi comprometido e era impossível conversar com o James BR ou fazer ele parar, principalmente porque James BR não queria ouvir Max e nem conversar com ele sobre mais nada, e só queria ir atacando todos, sem justificativa clara sobre o porquê disso. Um outro motivo que fez e comprovou que James BR fazia atos muito errados, que foram ditos nesses boatos, era as festas de cadeia do amor, que por parece ser inofensivo e ser de evento de festa junina. James BR usou essa brincadeira para fazer coisas absurdas e muito erradas com as pessoas, principalmente com as outras crianças. Não tendo segurança alguma com as pessoas nesse tipo de brincadeira que se tornou de mau gosto. E nesse tipo de brincadeira, James BR incentivou pessoas, muitas que iam em suas festas para todas ficarem se beijando uma na outra na boca mesmo, e isso não tem nada a ver com algum tipo de preconceito, mas pela preocupação de ter muitas crianças lá no meio juntas, de diversos adultos lá. Assim, essa situação foi vista como um tipo de incentivo a assédio ou abuso aos direitos das pessoas por lá. Houveram até relatos de pessoas que foram obrigadas mesmo a beijar umas às outras, que foram ordens dadas por James BR na festa ainda. Com o tempo que foi passando, muitas pessoas foram envolvidas, atacadas e defendidas, ou pelas forças de James BR, ou pelas forças de Max, e James BR decidiu fazer pela primeira e última vez festas proibidas. E ele gostava e ficava falando muito de assuntos, ou coisas mais 18 anos. E foi usado também bastante em seu discurso como resposta contra as ações do exército de Max. E nesse primeiro grande conflito, observamos que James BR realmente tinha e tem vários tipos de preconceito nas pessoas, sendo elas. James BR era machista, homofóbico, era contra pessoas que escreviam errado, odiava pessoas pobres, e James BR humilhava e humilhou, como criticou e falou diversos palavrões, as pessoas ao seu redor para elas, como também as ameaçou todos os dias. Todo mundo que mexesse com ele, ou que fizesse, ou cometesse algum erro, que não tivesse relação alguma com o que está acontecendo, com o conflito que ocorreu. Max também, um pouco antes do conflito começar, comprou sua nova casa, que era a casa de praia de 700 gemas, que até hoje nunca foi finalizada. Mas por quê? Os motivos disso é por conta dos eventos que iam acontecendo e de não conseguir ter tempo de mexer nessa área. O mesmo ocorreu em 2023 e no segundo grande conflito, que já explico melhor sobre, e também um pouco antes e durante o primeiro grande conflito de Play Together. Exatamente no mês de janeiro se casaram.
E voltando à linha do tempo, Max e Maria tiveram que passar por inúmeros desafios e ameaças, principalmente de James BR e da Lulur 7. Hey Lulur Pop tá na lista também, e é a própria Lulur 7. Mas quem é Lulur 7? Lulur 7 foi uma menina extremamente malandra, safada e vagabunda e que queria roubar o Max da Maria por inveja. Só porque a própria Lulur 7 era feia, e também por causa de muitas pessoas do Play Together não gostarem da Lulur 7, enquanto todos gostavam do Max, já o James BR ameaçava a Maria e o Max por achar que o Max traiu a Maria. Mesmo que Max sempre disse que nunca traiu a Maria por nada e que sempre ficou junto da Maria, por nada que tentasse motivar Max em se afastar da Maria. E a Hey Lulur Pop, sendo a Lulur 7, tanto em sua conta principal, tanto na secundária, queria e era uma ameaça existencial para Max, por causa que a Lulur 7 queria e sonhava o Max como seu namorado, e que ele beijasse o James BR ainda. Sério, isso é um completo absurdo, mas foi isso mesmo que a Lulur 7 disse ao Max. Tanto a outros, é claro. Eu não posso e não consigo mostrar essa imagem dessa conversa porque esqueceram de salvar. Mas acreditem, a Lulur 7 disse isso mesmo e sonhava e queria isso mesmo ao Max. Lulur 7 queria também estragar o casamento da Maria e tentou fingir e mentir para as pessoas em sua conta secundária que era a Maria, para enganar as pessoas e ver se ganhava alguma coisa com isso, algo que realmente ela queria. E voltando à linha do tempo, o primeiro grande conflito estava próximo de seu fim, e o exército de Max estava vencendo a batalha feroz contra James BR, e aparece então próximo do fim a Vanilla Kawaii, só que com um outro nome, pedindo para entrar na família de Max. Teve alguns problemas na família, mas ela foi aceita, e depois ela saiu e se tornou filha de James BR. Só avisando que durante todo o primeiro grande conflito, James BR já teve e tinha outras filhas. Até uma namorada, talvez, mas que, é claro, com o tempo que foi passando, esses membros da família que James BR queria construir foram embora, e James BR ficou sozinho. O primeiro grande conflito de Play Together se encerrou em 22 de dezembro de 2022, com um acordo de paz entre Max e James BR. James BR aceitou, e Max também. Mas em pouco tempo, Max viu que James BR não estava respeitando o acordo totalmente e decidiu ignorá-lo. Um tempo depois, Max estava com alguns problemas em relação ao Tony Bond e a Lulur 7, que depois foram resolvidas, e James BR resolveu entrar nessa situação e resolver o caso do Tony e Lulur 7, enquanto a filha Vanilla Kawaii, de James BR, após o conflito ter se encerrado, resolveu sair da família de James BR com arrependimento de ter feito parte dela. Em fevereiro para março, surge seu terrível e maior inimigo de todos os tempos, sendo também pior que o James BR, mais cruel. E ele é um grande inimigo e monstro em pessoa para todos, um verdadeiro Leviatã, sendo o próprio demônio em pessoa. Estou falando agora do KIA-NT-053, que antes seu nome era KIA-2KT-007. Um demônio N4Z-Unsta, enviado por Lúcifer para assombrar, machucar e destruir a vida de todos em Play Together. Mas antes de falar do conflito, precisamos entender que T-007 ficou sabendo da situação em Play Together e decidiu entrar ao jogo para espalhar fake news e mentir para as pessoas que sempre falará a verdade sobre qualquer coisa que for. Assim fazendo as pessoas em Play Together acharem que ele era algo divino ou um chat GPT talvez. E antes de eu começar a explicar sobre o segundo grande conflito, precisamos entender quem é e quem foi Kaia-2-053. Ou se você quiser, pode chamá-lo de Kaia-2-KT-007. E o que ele fazia e fez no Play Together? Primeiramente, uma coisa é fato. O Kaia-2-NT-053 ou Kaia-2KT-007 são a mesma pessoa, mesmo com nomes diferentes, pois esse usuário que surgiu exatamente em 16 de fevereiro de 2023 quis trocar seu nome para não haver suspeitas e não ser banido do jogo.
Mas como assim em não ser banido e não haver suspeitas? O que o Kaya do Ente 053 fez? Eu te respondo. O Kaya do Ente 053, quando começou a jogar o jogo Play Together, ele começou a agir e falar e ter pensamentos e ideias de maneiras totalmente estranhas, esquisitas e totalmente erradas sobre as pessoas. Principalmente com sua aliada Robin, que com ela os dois decidiram se tornar aliados para destruir o Play Together como um todo, como a conhecíamos, tornando-a irreconhecível. Mas destruir como? Com fake news, fazendo atitudes como spam em todos os murais de todas as pessoas, e quando é no mural do Kaya do Ente 053, respondia às pessoas com total falta de respeito, com palavrões, humilhações, críticas, falas preconceituosas sobre a pessoa ou sobre outras. Ele fazia isso também até nos murais das pessoas que respondeu ele no mural também. O Kaya do Ente 053 é um total preconceituoso, como ele odeia pessoas pobres, ele odeia desenhos feios, ele odeia pessoas que falam errado, ele é uma pessoa muito machista. O Kaya do Ente 053 é totalmente contra os direitos humanos, pois ele desrespeita a privacidade da pessoa. Desrespeita a pessoa por completo de todas as formas, seja xingando ela, ou criticando, ou humilhando ela, ou das outras formas que já falei agora. O Kaya do Ente 053 não tem amor ao próximo. Ele é totalmente cruel e ruim, com o coração de um monstro, totalmente ruim mesmo. O Kaya do Ente 053 fica reprimindo e censurando as pessoas que tentavam falar a verdadeira natureza sobre ele, ou sobre o que ele está falando em seu perfil. Local onde o Kaya do Ente 053 colocava e coloca as imagens totalmente editadas. Colocando em sua bio, descrição do perfil, frases e frases com fake news e mentiras, depois de mais mentiras, sobre qualquer pessoa que via por aí. Kaya do Ente 053 ficava escondido nos cantos das ilhas principais da grande ilha Kaya, como na Ilha da Baixa, na ilha da praça principal, na ilha de férias, na ilha do acampamento e na ilha de casas também. E o Kaya do Ente 053 ficava escondido para ficar invadindo a privacidade das pessoas, para ficar fotografando elas. E essas imagens que o Kaya do Ente 053 pegava, ele editava talvez em sua galeria ou em algum programa de edição, que não posso falar quais podem ser os programas, pois o Kaya do Ente 053 pode ou não estar vendo esse vídeo, e não queremos dar forças extras a ele. Também porque o Kaya do Ente 053 é um monstro que se alimenta de informações, e quanto mais informações ele tiver, maior e mais forte ele vai ficar. Principalmente no caso de tentar atacar qualquer pessoa que for, ou de tentar se defender também. O Kaya do Ente 053, na minha opinião, de fato ele era e é totalmente parecido, ou até igual ao James BR no passado, só que em uma versão mais demoníaca e mais difícil e pior que o James BR. E se formos comparar o Kaya do Ente 053 com regimes autoritários, o Kaya do Ente 053 é igualzinho ao líder alemão da década de 30, que foi o culpado de ter iniciado a Segunda Guerra Mundial na vida real. Enquanto o Kaya do Ente 053 foi o culpado de ter iniciado o segundo grande conflito de Play Together, sendo o estopim da guerra quando foi tentar atacar o Max depois de começar a atacar a Vanilla todos os dias, sem parar, desde o início. Desde que entrou em Play Together oficialmente, enquanto Max, que estava totalmente neutro, foi alvo de ataques do Kaya do Ente 053, mesmo que sabia da existência do Kaya do Ente 053. E o Kaya do Ente 053 não deu a resposta do porquê atacou Max. Atacando Max sem justificativa e motivos concretos. E assim se inicia o segundo grande conflito. O segundo grande conflito foi uma guerra travada entre Max junto da Vanilla Kawaii contra o Kaya do Ente 053. Mas como assim Max com a Vanilla Kawaii? Na época, Vanilla Kawaii e Max, mesmo que no passado não tiveram relações tão boas assim, resolveram se unir pela causa em comum, assim se unindo para lutar contra as forças do Kaya do Ente 053. O Kaya do Ente 053 já estava atacando com força brutal a Vanilla Kawaii. Mas diferente do James BR, o Kaya do Ente 053 não atacou tanto o Max e ficava no jogo muito offline, ficando no jogo para fazer coisas extremamente erradas com as pessoas e também contra elas.
Kai Azul NT-053 e Robin, após se unirem, tinham um plano juntos de destruir todo o Play Together e de transformar toda a vila em português, no servidor brasileiro e português da Ilha Caia, uma total ditadura. Ideais semelhante à ideologia de na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, só que na versão Play Together mesmo, enquanto Max, que ficou preocupado da situação caótica que estava começando, decidiu iniciar os planos para a evacuação da Vanilla Kawaii no jogo, com esperanças que iria assim acabar a guerra, mas infelizmente não acabou até hoje, mesmo que o plano deu certo, e o pai da Vanilla também, junto de Max, defenderam a Vanilla Kawaii e contra-atacaram com força brutal o Kaia 2 NT-053, que no período ainda tinha o nome de Kaia 2KT-007, o nome do Kaia 2 NT-053 é claro, mesmo que não se sabia ainda o nome do Kaia INT-053, havia especulações entre as pessoas que seu nome poderia ser Carlos Eduardo, ou então ser o James BR, depois de relatos de pessoas terem relatado que James BR havia dito de forma irônica que o Kaia do NT-053 era ele de fato, e James BR participou bem pouco desse conflito, só de um puxão de orelha em Max por se questionar na Praça do Nada sobre o porquê que estava atacando o Kaia Zon NT-053. Max tentou explicar ao James BR sobre, e James BR não entendeu sua explicação e resolveu fazer um pequeno ataque em Max, retaliando, depois de atacar várias vezes o Kaia Zon NT-053 e de tentar defender e proteger as pessoas que estavam sendo atacadas pelo Kaia Zon NT-053, e o Kaia Zon NT-053 era muito forte e não tinham muito o que fazer e de como se defender dele ou de como atacar ele. As forças de Max também estavam muito enfraquecidas, assim o Kaia Montezel 53 conseguiu avançar bastante, e Max, na época, entrou em depressão e em pressão total sobre o conflito que estava acontecendo, e decidiu sair do Play Together em setembro de 2023, depois de várias ameaças e ataques feitos pelo Kaia Doen NT-053 e pela Robin. Mas quem era a Robin? A Robin foi uma conselheira de Max e aliada do Kaia do NT-053, que sempre tentou dizer ao Max que se ele sair, o Kaia do NT-053 iria parar de atacar ele. Max não acreditava nela. Mas quando entrou nesse estágio de pressão e depressão, Max saiu do jogo, e durante parte do conflito ficou e ficava. Como também depois, em outros jogos, talvez no Roblox, ou em outros jogos, que eram até que parecidos com o Play Together, que foram lançados recentemente, parecidos ou até melhores que o jogo em si, Max então decidiu, após ter partido, pedir aos seus amigos restantes que não foram afetados e que foram resistentes às forças do Kaia DNT-053, que Max irá deixar o Play Together, talvez para sempre. Já o Murilo de Souza, que foi seu grande companheiro e ajudante, principalmente nos conflitos que ocorreram, ficou em seu lugar no conflito. E Max também decidiu sair de todos os grupos que faziam parte e deixar várias pessoas para trás em Play Together. E assim se encerra a história bastante triste e surpreendente do Max. Bom, pessoal, vocês viram o resumo, então irei falar de uma vez por todas. Quem é Coringa? Mas antes, escutem esse áudio. Sim, é o próprio áudio do Coringa. Além disso, irei encerrar vídeo. Então obrigado por assistirem. Não esqueçam .d e deixar like e se inscrever no canal. Até a próxima!